Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Olha eu de novo aqui me dirigindo a vocês com o maior prazer. Sinta-se em casa, dedo no like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Estou de volta aqui, mas hoje com uma matéria especial para a gente abordar aí sobre a situação do Vasco, já visando o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vasco define a situação do novo diretor, define saídas, define chegadas, a gente vai trazer aí uma matéria especial sobre futebol da base no tocante à introdução no futebol profissional. Como todos sabem, o Vasco, nos últimos anos, foi um dos clubes que mais usaram a base em partidas oficiais aí. O próprio Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente viu aí vários jovens sendo jogados no time profissional, justamente por falta de qualidade do material humano, por falta de investimentos, com a própria 777. O Vasco se viu obrigado a pinçar jovens, e às vezes, muitas vezes verdes, e colocar no seu time profissional. Isso fez o quê? Isso fez queimar etapas, isso fez jogadores, acima de tudo, não conseguirem aí desenvolver o melhor potencial que eles possuíam e ficar no meio do caminho. Acabaram sendo emprestados, clubes da Série B, clubes de Série C, e hoje estão aí, jogados no mercado, jogadores que eram revelações cruzmaltinas e muitas vezes acabou por erros do próprio Vasco, acabaram queimados aí, acabaram sem reconhecer a sua melhor produtividade. E hoje a gente está aqui para justamente isso. O Campeonato Brasileiro vai se iniciar aí, só que agora o Ramon Dias, por tudo que já aconteceu, como vocês estão vendo neste ano, ele não está fazendo muito uso da base. No ano passado ele ainda conseguiu aí, utilizar muitos garotos da base, e nesse ano foram pouquíssimas vezes que a gente viu em campo um jogador. Me lembro aí do Ryan, um ou outro. Olha, mas depois disso, até o Paixão, que já foi também emprestado, chegou a jogar, muito mais pela falta de jogadores do que propriamente pela avaliação do treinador. E a gente tem visto por aí, o Vasco não tem mesclado esses jogadores. O Ramon tem deixado de lado, não se sabe se por uma questão de justamente preservar os jogadores e de, neste momento de que chama a responsabilidade, o Vasco precisar aí de caras com mais punch, com mais chegada. Mas, de todo modo, o Ramon pode, por via das dúvidas, dependendo das circunstâncias do Campeonato Brasileiro, de repente, precisar de novo recorrer ao futebol de base, porque há jovens jogadores lá, grandes revelações, que podem perfeitamente aí, jogar no time de cima. Mas aí está a grande questão, como fazer com que esses jogadores subam para o time de cima sem serem queimados, Como é esta transição? Como deve ser feita esta transição? Caso o Ramon realmente precise desses jogadores de futebol de base, como é que deve ser feita essa transição para que esses jovens não fiquem no meio do caminho, não fiquem jogados e não sejam queimados depressa? Para comentar sobre isso, eu fui atrás do Gaúcho, O Gaúcho foi um vitorioso nas divisões de base do Vasco, principalmente nas divisões de base do Vasco. Ele foi o técnico campeão em 1992, da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Ele revelou vários jogadores aí, Gian, Ian, Pedro Renato, Valdir, Edmundo, Vitor, vários jogadores aí que o Vasco, Leandro Ávila, vários jogadores aí que hoje ficaram na história do Vasco, passaram pelas mãos do Gaúcho. Então ele sabe tudo de futebol de base. Teve as suas oportunidades no futebol profissional, não deu muito certo, mas assim, nada invalida a sua experiência, a sua competência, porque no futebol de base o Gaúcho sabe muito e por isso eu convidei para que ele falasse aí qual é a sua visão, sobre essa transição que deve ser feita entre a base e o profissional, caso o Ramon Dias precise recorrer a esses jogadores no próximo Campeonato Brasileiro que vai se iniciar em breve. E o Gaúcho aproveitou
para fazer algumas críticas aí. Na visão dele, precisa de um cara com mais identidade, né, em relação ao Vasco, para que possa aí ajudar a caminhada desses garotos. Então, vamos escutar aí o Gaúcho. Olá, Marcos, tudo bem, meu amigo? O que eu vou te falar a respeito disso é que foi muito tempo, né? Muito tempo eu trabalhei, fiquei nessa transição, exatamente nessa função, né? De passar, né, informações para o treinador do quadro principal. No caso era o Ricardo Gomes, para mim um dos maiores treinadores que eu tive o privilégio de trabalhar junto. Então eu passava para ele as informações do desempenho, desenvolvimento desses jogadores, e ele, em cima disso, ele colocava, né, de repente, para jogar. Claro que é uma tarefa muito difícil no Campeonato Brasileiro, onde tem jogadores de alto nível na competição, e fica difícil você pegar um garoto e colocar de imediato para dar, de repente, soluções daquilo ali que você precisa, que é o resultado de imediato, né? Mas quando você faz um trabalho bem consciente, que tem um acompanhamento de pessoas, né, que vivenciaram isso, que eu coloco assim, que foi ex-atleta, que tem uma participação efetiva, tiveram uma participação efetiva dentro do campo, sabe como é que é isso no emocional, sabe como é que é isso na parte que envolve o desempenho de um jogo, né? Porque o cara jogou, o cara esteve lá dentro. Então é muito importante isso nessa transição, ter uma pessoa que tenha conhecimento de fato daquilo ali, de ter jogado e vivenciado. Eu acho que isso o Vasco perdeu muito nos últimos anos, porque o Vasco deixou de ter na sua história maravilhosa, que foi sempre jogadores, ex-atletas, fazendo parte da comissão técnica, né? Hoje tem poucas pessoas trabalhando no Vasco que participaram, né, da história do clube como jogadores e como pessoas que tiveram carreiras formadas dentro do próprio Vasco. Então, eu vejo que o mais importante disso tudo é essa pessoa que vai passar essa mensagem para os jogadores, tenha vivenciado isso. E eu acho que o Vasco está pagando um preço muito caro, porque o Vasco há mais de 5, 6 anos foi tirando, né, dos seus trabalhos de base, ex-atletas, ex-pessoas que tinham uma vida e uma ligação muito grande com o clube. Então fica difícil. Eu, quando jogava bola, eu escutava, né, vinha no vestiário, dentro do vestiário comigo, estava Ademir Marques Menezes, né? Peguei dentro do vestiário, assim, comigo, junto com o Coronel, dentro do vestiário Sabará, dentro do vestiário, pô, e assim foi, né? Vários e vários nomes que faziam parte ali daquele dia a dia conosco, dando caminhos, né, para a gente levar uma carreira com mais facilidade, a palavra é bem certa, facilidade, porque você tendo uma parede dessa te informando, você tem uma condição melhor para jogar. Quando eu escutava o Pinga, eu escutava o Ziza, o pai do Ziza, né? Escutava o Coronel, escutava o Sabará, escutava o Barbosa, isso eram todas pessoas que estavam do vestiário do Vasco sempre conosco, faziam parte, né, do clube. Então isso era fantástico, né, para nós, como um aprendizado, como tranquilidade. O Vasco hoje perdeu isso, né? Depois veio aquela geração que vem o Alcir, Célio de Souza, Alcir, né? Depois eu tive a minha passagem também, que fui um ex-atleta, fiquei muito tempo dentro do Vasco, e isso dá para o jogador uma certa confiança, porque estaria uma pessoa que já esteve naquela sua situação. Então eu acho que o Vasco tem que tentar recuperar esse lado aí, que está perdido, porque tem poucas pessoas que jogaram bola, né, que estiveram dentro do campo, que sabem a grandeza do Vasco, o tamanho do Vasco, o peso da camisa do Vasco, para passar informações para esses jogadores. Eu acho que isso é muito importante, é esse lado aí. Não é o lado de pegar e jogar de qualquer jeito o moleque para jogar para... Olha, vai dar certo. Não, é meio complicado isso. Então tem que ter pessoas para incentivar um caminho diferente. Essa é a minha opinião, tá bom? Grande abraço. Gostaria de agradecer ao Gaúcho mais uma vez pela oportunidade aqui, pela sua participação no canal. Gaúcho que sempre que a gente requisita ele, ele vem aqui e dá o seu depoimento de bate-pronto. Bom, mas agora eu quero ouvir você. Você acha que realmente está faltando um cara com mais identidade aí sobre o Vasco para ajudar esses garotos na caminhada da base para o profissional? Ou você acha que o trabalho está bem entregue ao Ramon Dias e ele vai saber usar os jovens no momento certo? Então, ó, opine aí, comente nesse vídeo que eu quero ouvir a sua opinião. Antes da gente se despedir, gostaria de desejar a você e seus familiares uma feliz Páscoa. Tudo de bom para vocês nesse dia. Valeu! Um grande abraço a todos. Até breve.